Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast Pensamento Solto. Esta é uma ideia de convidar sempre intelectuais com os seus parceiros, seus companheiros de jornada, para pensar o processo da escrita, a construção do pensamento, como que isso se dá em casa. E hoje começamos assim com chave de ouro. Temos dois convidados muito interessantes e importantes que contribuíram individualmente e juntos para a educação no estado de Goiás. Professor Volmir Terésio Amado e professora Sueli Maria Silva Amado. Sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz com a presença de vocês. Obrigada. Obrigado, Ana Kelly. Para nós é uma alegria. Para a Sueli, para mim. Sim. Uma alegria estarmos aqui conversando com você e com quem nos acompanha também. Muito obrigada. Nós vamos falar de história, de sonhos coletivos e dessa troca silenciosa e poderosa que sai do casal, né? E eu gostaria de começar perguntando ao professor Volmir se ele pudesse descrever sua trajetória acadêmica em 3 palavras hoje. Você que tem uma jornada intensa. 3 palavras. Eu sei que você saiu, né? Você já foi religioso, professor, reitor, político, mas se você tivesse que destacar 3 palavras, assim, que para caracterizar a sua jornada, você elegeria quais? Superação, resiliência e esperança. O que você acha que você superou, Volmir? Tudo, desde onde eu saí, vim lá do interior. Eu era um menino tímido, plantava milho, feijão, arroz e somos 7 irmãos, uma família muito grande, pobre. E depois também os tempos de seminário foram de superação, de estudo. Tive que eu mesmo na formação intelectual me superar, tinha dificuldades de aprendizagem, tive Olha. defasagens também de escolaridade. Olha, que interessante. Depois também na universidade, comecei muito novo, aos 23 anos de idade, Seu primeiro curso foi filosofia. filosofia. Depois fui fazendo as outras especializações, mestrado, doutorado, essas coisas, mas isso foi ao longo do tempo. Mas o dia que eu coloquei o pé na sala de aula, já num curso superior, eu tinha 23 anos de idade. Então era muito novo, tudo muito difícil. Essa primeira vez foi aqui em Goiás ou ainda foi no Em Campo Grande. Campo Grande? Depois já aqui apareceu em 86. O seu chamado para filosofia foi mais pela filosofia ou mais por uma questão religiosa? Eu fiquei 9 anos em seminário com os frades franciscanos capuchinhos. E a formação, ela inclui o curso de filosofia. Uhum. Para fazer teologia precisa de filosofia. Então, eu fui fazer a filosofia. Fiz o ensino médio internato, todo ele, em Veranópolis, região serrana do Rio Grande do Sul. E depois vim para Campo Grande. Também a mudança naqueles anos de um estado para outro. Era muito longe o sul do Brasil, até Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E, afinal, teve outra cultura, outra alimentação. Cheguei com 18 anos de idade em Mato Grosso do Sul. E depois também em Goiás, toda uma adaptação. E também depois a formação da família foi uma Pois é, essa é a superação. parte que eu tô aqui querendo saber faz horas, porque a Sueli também estudou filosofia. Sim. Onde vocês se encontraram? Quando que esses olhares filosóficos se encontraram e fundaram construir antes essa do família? Foi antes do filosófico. Sim. No setor Pedro, né? Foi A aqui gente em se Goiânia, conheceu Sueli? aqui em Goiânia. Eu sou goianiense. Ah, Daqui, fiquei meu pé e nunca saí, né? no setor Pedro. O No que setor ele Pedro. estava fazendo lá no setor Eu Pedro? conheci o Volmir e foi assim que ele saiu do seminário, né? E Então aí você logo... não foi responsável por Não. ele ter desandado, Não. assim. Aliás, eu acho que ele se encaminhou bem, porque ingressou muito mais na igreja, no trabalho. Ah, tá vendo? Existem várias Contribuiu formas. muito mais para a igreja. Estando eu fora acredito, dela. Estando fora dela. E aí, quando ele saiu, ele já foi para Campo Grande.
e começamos a namorar. Foi muito difícil, porque era ônibus, 18 horas de ônibus, e a gente conversava por carta, porque não tinha E telefone. quanto tempo que ficou de cartas? Vocês têm De- essas cartas? Temos a carta. Ah, por que vocês não Tudo trouxeram, guardado. gente? Tá na Todo- chave. Não, vocês deveriam ter trazido Todas, pelo menos. nem né? os filhos ainda acessaram essas cartas. E aí, Ah, não. foi o quê? Uns 7 meses que, assim, a cada 20 dias, um mês, a gente se via. Ou ele vinha para Goiânia ou ia para Campo Grande. E mais era carta. Né? Uma E só carta no por final de semana. semana. Mas ele que Final de vinha, semana. você nunca ia. Aí eu ia. Ah, sim. Mas, assim, era de sábado para domingo. Era muito difícil. E de ônibus. De ônibus, Não, isso é 18 prova de horas. amor, assim. Você Muito. faz esse estágio, se superar isso aí, o muito. resto. Mas, assim, eu, pobre, né? Costureira, que a minha mãe tinha um ateliê no centro de Goiânia. Ai, E eu costurava com ela. olha E só. já estava uns 2 anos sem estudar. Assim, tinha terminado o ensino médio e estava só trabalhando, né? Olha Então, que por isso também eu interessante. podia ir não sabia. Olha, eu tô visitar. ficando, estou sabendo dessas coisas. Sim. Que bacana. E aí, então, a gente se via a cada 20 dias, um mês. E era assim, de sábado para domingo. Era muito difícil, muito sofrido. E a aí que o amor despedida. cresce. Domingo a gente foi fazer uma caminhada no zoológico, ali no Uhum. parque, e a gente viu ali que agora é Corpo de Bombeiro, ali era a rodoviária. Era ali que a gente, Ah, não, eu não lembro. era o dessa momento cena. do encontro, né? Muitas lágrimas Isso, ali, muito muitas. choro. E aí foi quando surgiu vaga aqui na antiga UCG Uhum. para professor, e no curso de Teologia e Filosofia. E aí o Valmir foi avisado do concurso, e aí ele veio, passou em primeiro lugar. Também fez na Federal, passou em primeiro lugar. Aí Olha, mudou para Goiânia. e aí começou ministrando aulas de filosofia ou história? Aqui na PUC atual, Aham, aham, que hoje PUC, né? primeiro teologia, depois filosofia. Ah, sim. Conciliava conforme carga horária. Sim, aham. E na UFG era no próprio curso de filosofia. Trabalhei um pouco de Eu história acho da que já vi algum filosofia documento moderna, da UFG com seu nome ainda. Sim. Eu já vi alguma coisa. principalmente na Faculdade de Educação, Filosofia Aham. da Educação. Uhum. Ali foi um tempo intenso também. Mas como você perguntou, como eu fiz filosofia, né? Sim. Você era envolvida na igreja. Sim, eu era Uhum. catequista, Catequista. catequista na igreja, e ajudando a minha mãe na costura. Aí foi quando ele... Só fazendo um Está parênteses, eu vi bonita. essa. Devia se vestir super bem. Ah, Sim. era e é linda. É. Não. 60 e anos. agora, porque teve um tempo que costura ficou meio embaixo, meio Ficou. over, assim. E É. agora tá voltando. Tá Eu li outro voltando, dia que depois da pandemia é super de bom gosto Sim, você ter uma costurar suas costureira, e você sim. costurar suas próprias roupas, porque em tempo de tudo massificado, Sim. é a forma de se tornar, de ser único, né? De se destacar. E assim, o olhar de quem sabe costura, até para você comprar, às Sim, vezes numa saber, loja né? comum, você, Isso. no meio de um monte de coisa feia, você tem um olhar para ver olhar o que é bacana, o que é um diferenciado, sim. tecido bom, ler uma etiqueta de roupa. Mas que na bacana. época, até as roupas do Valmir, camisa, casaco, eu Fazia fazia tudo. para ele. Ah, né? Sim. Ainda tem alguma peça guardada? Não tem nenhuma. Nós vamos fazer outro É. podcast, que vocês vão trazer uma peça que você já costurou e essas cartas, hein? Nem Mas, que seja é. o cabeçalho. da Mas ela carta. fazia Cabeçalho, até é. vestido de noiva. Sim, eu costurava. fiz. Faziam assim, uma confecção mais elaborada. Comigo. É. Mas aí o Valmir começou a ganhar um dinheirinho e ele disse: eu vou pagar para você voltar a estudar, Olha. porque você precisa estudar. Aí foi quando ele pagou para mim um Era curso, novo, mas não era bobo. Tá vendo? Já foi investindo. mas passar em vestibular era muito difícil, era uma Muito loteria esportiva. Era. Aí ele pouquíssimas pagou o vagas. cursinho para mim, e aí eu fiz, né? Eu tentei então a pedagogia na UCG e a filosofia na UFG. Uhum. Eu pensei, o que eu passar, eu faço. Aham. E aí eu Passou passei nos dois. Você fez os dois. Comecei os dois, depois pesou. Aí eu tranquei federal e fiz a pedagogia na UCG. Aham. Assim que eu formei, aí eu terminei o curso de pedagogia grávida da nossa primeira filha.
que é a Sara Amar. Aham. E aí, logo com 15 dias depois da formatura, ela nasceu. Nossa, 2 diplominhas. Aí logo eu voltei para a Federal e no final do curso de filosofia eu estava grávida do Fernando. Ah, E com 20 dias depois da formatura, o Fernando nasceu. Todas as Olha. fotografias de formatura dela. Grávida, tem com tudo. barrigão. Eu nem aproveitava as festas. que bom, Sueli, Sim. saber dessas histórias. E a filosofia entrou, assim, meio ao acaso. Mas como vocês dois são graduados em filosofia e eu também, e não é à toa que o nome do nosso podcast é Pensamento Solto, uma alusão aí ao meu sobrenome, mas também porque eu tenho essa característica, me ocorre agora que a filosofia vive um momento, assim, tão difícil, né? Porque as universidades que oferecem o curso de filosofia vêm enfrentando dificuldades Sim. porque outro dia conversando, né, porque a própria PUC nós não temos mais o curso de filosofia. Como pode uma pontifícia não ter um curso de filosofia? Simples, as pessoas não querem fazer. Foi uma dor fechar aquele curso, né? Mas as pessoas não querem. E assim, não é só na PUC, são todas, né? A UFG tá quase as moscas, assim, a evasão é gigantesca. Não fecha porque é uma instituição federal, então tem alguma viabilidade ali. Então, é um processo em todos os lugares. Por outro lado, o que eu vejo é que tem um interesse muito grande em filosofia na internet. Muitos cursos à venda, muitos professores ativos. Livros de filosofia à venda no top dos mais vendidos, mais do que literatura, o que é interessante, porque a princípio deveria literatura vender mais do que filosofia. E filosofia vem se destacando com um número de vendas maior. Então, talvez não seja na universidade que as pessoas queiram ver. Como que vocês dois, que são educadores e já estudaram filosofia, vê a filosofia no mundo de hoje? Qual que é o lugar dela? Eu não tenho muito a visão de filosofia, quer dizer, em outros países. Aham. Mas eu penso que, pelo menos no caso do Brasil, a gente vive esse modo emblemático e paradoxal, ou pelo menos com uma grande ambiguidade. Por um lado, um pragmatismo muito grande, que se vive, psicocultural, e por outro, a sociedade líquida. De um lado, pragmatismo. Para que O serve? jovem, ele precisa de um emprego, precisa trabalhar. E logo numa mutabilidade tão grande das profissões, que vão exigindo muitas habilidades, que tipos de trabalho vão se extinguindo. E, por outro lado, a sociedade líquida, onde um pensamento mais consistente, mais profundo, mais sólido, mais duradouro, ele é muito exigente. E claro que na internet sempre aparece às vezes como algo mais agradável, mais suave, mais palatável. Então você entrega obras de clássicos para serem estudadas por estudantes ainda jovens. Isso é um desafio enorme. Então eu creio que esses fatores macro, eles são importantes de ser considerados. Agora há também uma questão estratégico-acadêmica que me parece importante. Houve um período, quando reitor, que eu propunha que aqui em Goiânia, Goiás, se fizesse um único grande instituto e um único grande curso de filosofia, porque estava fragmentando muitos cursos em vários lugares. Houve instantes que nós tínhamos 4 cursos de filosofia. E isto não é difícil pela demanda... Verdade. de ser absorvido. Verdade. Mas na época, Isso não sei se o modo de eu encaminhar não foi Uhum. adequado, se não foi bem compreendido, se havia interesses setoriais, Eu me lembro. que isso também influencia o fato que não deu certo. Uhum. E isso, claro que, consequentemente, passaram seus anos e os cursos foram fechando por absoluta falta de demanda. Uhum. Eu penso que é importante criar um grande centro de formação filosófica e ele possibilitar que congregue intelectuais, filósofos, o campo da pesquisa, da produção intelectual. E claro que daí você concentra mais o número de alunos e garante também a qualidade do curso.
Eu sou boazinha com meus convidados, mando uma pauta e sigo outra. Mas enquanto você falava, mas eu não pensei isso agora, é porque me ocorreu de falar isso agora com vocês. Eu já venho pensando sobre isso. Vocês não topam, não animam estruturar um grupo e fundar uma academia goiana de filosofia? Quem sabe, né? O que falta para isso? Por que não? Por que não temos Por que uma? não? Não é? Por que não? Eu acho que É. tem muita gente produzindo, escrevendo. Né? É uma, Porque é a uma, PUC até recentemente nós estávamos ativos, né? Tem muito pouco tempo. A UFG está aí sempre. FITEG. Então eu acho Sim. que seria É. interessante. 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 Ó, vamos amadurecer Quem essa sabe? ideia. Inovadora, Inova- criativa. Isso. Mas, assim, eu queria falar, a minha experiência com a filosofia foi em filosofia da educação. Uhum, Como eu sou pedagoga, eu Uhum. fiz licenciatura em filosofia. E o meu primeiro trabalho, que foi na Faculdade de Araguaia, como professora, curso superior, foi em filosofia da educação, para os cursos de licenciatura e também bacharel, né? E na época, 20 anos atrás, como os alunos gostavam da disciplina? Eu também Muito. vejo que gosta. Disciplina de ética Uhum. profissional, né? Que eu trabalhei com ética profissional. No entanto, hoje, eu não sei se parece que os nossos estudantes não gostam muito da leitura. E a filosofia exige leitura, Existe. exige compreensão, exige É. um gosto, né? Pela... Aquietar da mente, Sim, né? sim. É verdade. Vocês, eu acho que não, mas em algum momento vocês pensaram em seguir uma outra carreira que não da educação, da filosofia, da história? Uma outra, falar, não, cansei, não quero isso. Vocês já Bom, pensaram em algum momento eu mesmo? sou professora e mãe, agora eu sou avó, né? E Então, linda, é e linda. maravilhosa. A Alice é maravilhosa. Agora o Volmir, sim, ele pensou em outra carreira. Respondendo por ele. Ela é a voz da sua consciência. Eu sempre gostei de gestão. Né? O pai lidava com o mercado e essa parte de comércio. Acho que isso ficou um pouco em mim. Isso também influenciou quando eu estive à frente da universidade. Praticamente de quase 40 anos de docência, destes 30 foram em gestão, Uhum. por várias funções Verdade, administrativas. verdade. Então, eu, Talvez nesse sentido muito mais até, não que sim, esteja separado, mas É. talvez muito mais administrador. Sim. né? isso me... Porque gestão, por um lado, é estudo, capacitação, e por outro, você vai acumulando experiência, e vai acompanhando os tempos, e vai reconstruindo cenários onde está situado. Depois também um certo exercício de liderança que você vai aprendendo a congregar as pessoas, articular, a observar talentos, qualidades, a integrar isto, a formar equipes e a desenvolver projetos coletivos. Uhum. Então, isso sempre, fosse gestão pública, fosse gestão particular, sempre me sensibilizou, me tocou muito. Mas um pouco são os caminhos da vida e não é só a gente querer também, são oportunidades que surgem, momentos históricos, os tempos pessoais também. Eu acho que é isso. A gente tem que traçar objetivos para a vida, mas também a gente tem que seguir, acho que, os desígnios de Deus, né? O que ele vai Sim. te apresentando? Qual que é a Sim. demanda que te surge? Porque também a demanda está aqui, você quer ir por aqui. né? Não é só querer, eu tenho sonhos, mas não é só isso. Não é só Tem que ver quais os caminhos concretos, existem condições naquele momento reais para aquilo, é possível construir e dar passos naquela direção. Então, esta capacidade de discernimento é tão importante Adoro essa quanto palavra. ir caminhando, né? Professor, tem aqui uma vasta produção gigantesca de livros aqui. Você disse que não tinha. Imagina se tivesse. Mas eu gostaria de falar deste livro agora. A história da transferência da capital federal do Brasil. Igreja e Política no Planalto Central, 1891-1960, publicado pela editora Vozes. Dá para comprar pelo site da Vozes, pela Amazon. É um livro que tem um conteúdo inédito.
né? Tem documentos aqui que nunca tinham sido publicados. Uhum. A minha questão deste livro é o que dessa história aqui ainda ecoa na nossa cidade, no nosso tempo, atualmente. O que dessa história ainda ecoa Bom, agora? me parece que é importante nas obras que tem sobre a construção de Brasília, Goiás quase não é citado. É pouca menção a Goiás. E, no entanto, o estado de Goiás teve uma presença estratégica muito decisiva para que a capital federal se deslocasse lá do Rio de Janeiro aqui ao Planalto Central. Tanto que se recortou um território, um quadrilátero, no coração do estado para fazer a capital federal. E isso exigiu um empenho, uma comissão criada chamada de cooperação local, que foi desde desapropriar fazendas, conseguir Imagina. demarcar o território, e aí vai, é uma longa participação de Goiás. De outra, também a participação da igreja, porque este é um protagonismo praticamente que estava anônimo. E na igreja tem, sobretudo, a participação do Cônego Trindade. O Cônego Trindade era um deputado federal, era padre, e ele teve uma atuação muito direta. Ele tem mais de 50 discursos feitos lá no Rio de Janeiro, defendendo a transferência da capital federal. É verdade que a capital federal estar no centro geográfico do país era uma ideia desde do tempo de José Bonifácio, desde o tempo do Brasil Império. Mas cadê que implementasse? Quando chegou a República, 1891, nas disposições transitórias da Constituição, da primeira Constituição republicana, já estava constando que a capital seria transferida. E depois, sucessivamente, exceto no período do Estado Novo, mas todas as constituições tinham disposição transitória, a transferência da capital. Mas ninguém dava conta por razões diversas, inclusive das guerras mundiais, da crise do café, dos momentos econômicos, políticos, sociais, e porque seria uma ousadia arrancar de uma região litorânea, e tão importante quanto era o Rio de Janeiro, e trazer para o meio do Cerrado, para um vazio. Então, esse trabalho foi muito intenso, e Goiás teve uma participação importante, seja com a política local, seja com a participação da igreja. A igreja nunca foi isenta e aqui e acolá nem imparcial. Ela se posicionou, tanto que você observa a capital da Vila Boa de Goiás. Até porque para os insócios Goiânia, foram cuspidos, né? O presidente da comissão que estudou a transferência e a escolha de local de onde ficaria Goiânia era Dom Emanuel Gomes de Oliveira. Ele presidia a comissão. E depois, a questão de Brasília também, o Cônego Trindade é apoiado por Dom Emanuel. Então, a igreja com frequência teve participação nos casos dos estados em que teve transferência das capitais estaduais e também da capital federal. Esse é um ponto, vamos dizer, histórico, e que eu penso que está trazendo, seja por documentos de fonte primária, por sistematização de dados, por a participação e formas de contribuição na marcha para o oeste, o povoamento maior da região. Isso tudo tem elementos novos que contribuem para a história do Brasil, que os livros até então não trataram. Uma certa abordagem, não só com ângulos, mas com informações concretas. E outro ponto, vamos dizer, atual. Um dos aspectos que me pareceu de lacuna, ou de que naquele tempo não se pensou suficientemente, foi o Estado cedeu um território imenso, uma parte indenizada das fazendas, outra que eram de terrenos do próprio Estado, e não colocou uma cláusula, uma medida compensatória. Então, você tem, por exemplo, a cidade de Brasília, ela tem o recurso do governo federal e, com razão,
porque diz, não, o Brasil inteiro usa Brasília. Aham. Sim. Agora, usa também o entorno de Goiás. E como de uma forma bem negativa, assim, porque o que eles não querem, eles descartam, né? Não, isso nós Sim. não queremos aqui, então vá para lá, vá para. E aí a Aí violência, né? a fronteira é muito contígua. Então, ele mora aqui em Goiás e vai trabalhar lá Em e compra Brasília. no supermercado lá, em Brasília, e faz a publicidade na rádio de Brasília e etc. E aqui ele usa a escola, o posto de saúde. Então, são Uma recursos conta que ali que nós um fica com pagamos. o ônus, o outro fica com o Sim, nós bônus. pagamos os impostos, os encargos todos. São 12 municípios. Bem Tem observado, hein? grandes desafios nesta Ninguém região. fala isso, né? Não. E também o território, porque é verdade que Brasília trouxe um desenvolvimento gigantesco aqui para o Centro-Oeste. Sim. No entanto, também é um território que antes era plantado, Uhum. antes se cultivava com a agricultura, com a Uhum. pecuária, e se perdeu esse território do Estado. Uhum. O território era imenso, tinha o Tocantins hoje, Já não. então era muito terreno, muita terra para o Estado. No entanto, é um quadrilátero com uma porção de terra importante e não teve essa medida compensatória. Acho que isso, historicamente, foi uma lacuna que não se pensou naquela ocasião, talvez não se tinha toda esta percepção É. e E até por- hoje nós não temos essa percepção inteira. depois assim. teve quem ganhou, mas não como povo, como indivíduos. Por exemplo, a especulação imobiliária. Uhum. Então, os mesmos que aqui, Coimbra, Bueno, que depois fizeram aqui loteamentos, que são os setores atuais, setor Coimbra, setor Bueno, Uhum. eles imediatamente fizeram os loteamentos em Brasília Isso e divulgavam no Rio de Janeiro, nos jornais. Nas olha. semanas mudancistas, eles eram os patrocinadores. Então, havia um interesse imobiliário já naquela ocasião sobre Brasília também. Então, veja, tinha interesses político-partidários, tinha interesses imobiliários, tinha percepção eclesial sobre o impacto que provocaria. A CNBB, a Anunciatura Apostólica, todas estavam no Rio de Janeiro. Tinha interesse, no caso do escoamento da produção, a questão da 153, portanto, todas as vias da malha viária, e aí vai. Então, há uma convergência de fatores, mas ficaram lacunas históricas, porque nem sempre se pensou ou de um modo macro, mais global, e também do ponto de vista do povo, do Estado, mas às vezes de segmentos que tinham interesses pontuais e que enriqueceram enormemente com Brasília. Imagino. Me ocorre agora o sonho de Dom Bosco. Você menciona de alguma maneira no livro? Sim. Faz parte, o segundo O capítulo é o segundo sonho de Dom Bosco. capítulo. Nossa, eu me lembro agora daquela igreja de São João Dom Bosco, lá em Brasília. Que igreja maravilhosa, né? Aqueles vitrais Tem a azuis. igreja e tem, o primeiro marco é a ermida, uma pequena capela onde, naquele sonho que foi do final do século XIX, Dom Bosco sonhou, afinal, deu as coordenadas geográficas. Um pouco discutível também, o sonho foi instrumentalizado politicamente, o livro trata muito isso. Mas eu tentei interpretar também do ponto de vista de Jung, através Uhum. dos símbolos. Os símbolos que ele usa, qual foram os gatilhos psíquicos da psique de Dom Bosco que desencadeou este sonho. Dom Bosco era um santo sonhador, falando literalmente. Uhum. Sonhadores nós somos. Mas ele era Sonhador. sonhador, inclusive da congregação. Ele tem 50 sonhos. No estilo de São José, assim. que Sim, sonha. sim, exatamente. Eu tento retomar algumas passagens da visão judaico-cristã em que coloco sonhos bíblicos. Depois trago o sonho de Dom Helder Câmara, um sonho de Dom Fernando, sonhou que tinha morrido, fez um poema. Uhum. E chego no sonho de Dom Bosco. Dom Bosco tem 50 sonhos que estão publicados pelos salesianos, muito emblemáticos, muito intrigantes. E um deles
foi esse a que se aplicou para Brasília. Agora tem muitas abordagens, pode ser essa, psicanalítica, pode ser aquela do ponto de vista das ciências da religião, que é o mito fundacional, Uhum. que é de Mircea Eliade. Ninguém gosta de dizer que não nasceu de um desígnio. Uhum. Isso quer dizer que... Que foi o fruto do acaso. não De uma nascemos... decisão política, de uma jogatina política. Não, nós nascemos por um desígnio. Então, também se tornou mito fundacional. Você pode ver todos os sites, mesmo os oficiais, do governo distrital e da história de Brasília, todos citam o sonho de Dom Bosco. Mas A cor nenhum azul eu ouvi... tem a cor azul que predomina na igreja e na obra de arte. Agora me falta Volpe, aquele artista que está que retratou o sonho de Dom Bosco. Me falta agora o nome. O azul tem um símbolo específico? Com o sonho, não, mas o azul, claro que tem na simbologia religiosa, a partir de Jung, todas as cores têm uma ligação, né? O marrom evoca a argila, a terra, o vermelho evoca a paixão, evoca o amor. Por isso, o dia dos mártires, Uhum. no sacrário tem uma lâmpada vermelha. Uhum. A roupa litúrgica vermelha é evocada, por exemplo, Sexta-feira da Paixão, é com a cor vermelha. Então, tudo aquilo que evoca paixão, amor. O vinho, quando é uma cena cinematográfica, aparece a primeira projeção, o vinho, vinho tinto, não vinho branco. Sim. Então, as cores têm elas repercutem em nós dentro de um certo imaginário, mas também psiquicamente. Porque na obra, talvez esteja errado, acho que é Volpe, que é o sonho de Dom Bosco, pintado num tom azul, lá no Palácio de Itamaraty, é o mesmo da igreja e remete bem, talvez, o azul do céu de Brasília, que tem um azul muito característico, né? Eu fiquei imaginando que poderia ser isso. De maior claridade do planeta. Sim. Então pode ser que isso. Pode ser. Mas desconheço no sonho não trata não a cor azul. Trata... Tem um símbolo que é o anjo, tem um anjo que conduz e leva Dom Bosco para uma viagem. E uma viagem de trem, ele percorre toda a América do Sul. Veja que só uns 4, 5 anos depois é que os primeiros salesianos vieram para o Brasil. Nós estamos falando do século XIX e Brasília foi construída, ao final da obra, inaugurada em 21 de abril de 1960. Então, estamos falando de uns 70, 80 anos antes que tem esse sonho de Dom Bosco. Agora, ele não pode ser aplicado assim, mesmo as coordenadas são discutíveis. Sim. Mas eu entro também nisto, sobre a questão das coordenadas. Eu chego a recuperar a questão de uma linguagem e uma interpretação sobre os mapas dos diversos séculos, os mapas com as coordenadas, e entro também nessa discussão. Professora Sueli, que é pesquisadora, educação antirracista, violência na educação. Gostaria de saber, na sua visão, que tipo de mudança silenciosa ainda é preciso acontecer na educação brasileira? Olha, na educação brasileira, eu vejo assim, se fala tanto em inclusão, né? E quando eu escrevi essa obra, eu estava como professora no município, já tinha uns 10 anos, e trabalhar com as crianças de periferia. E a maioria negra, da origem negra, pobre, né? Excluídas. E naquela época se falava muito na inclusão escolar. Mas o que falta, na minha opinião, ainda é o trabalho sobre inclusão. Porque esses meninos são colocados na sala de aula, se diz fazer um trabalho de inclusão, mas a gente vê que na prática isso não acontece, né? A inclusão, seja do negro, do pobre, do analfabeto, que a gente tem aí até jovens analfabetos que vão passando, né, sem saber, mas também os que são portadores de deficiência mental, física. Então, para mim, o que falta na educação, principalmente quando se trata de crianças, adolescentes e jovens, é a inclusão. Você acha que a ausência da inclusão
promove a violência também, o bullying, Ela é a violência? violenta. Ela já é Ela é violenta. uma violência, porque ela é bonita no papel, se você lê os documentos, é muito bonito, né? Uhum. Para dizer assim que as escolas, tanto pública quanto particular, é de inclusão, mas a gente sabe que na prática isso não acontece como deveria, né? Porque era preciso de professor regente, ter professores assistentes para ajudar, porque essas crianças e jovens necessitam de serem mais assistidas, ter um trabalho muito mais específico, um olhar mais voltado para as necessidades deles. Cada um tem uma necessidade, ela não é igual. Isso é uma coisa que eu percebo, assim, Sim. Existe um método, vamos supor, de alfabetização, que alfabetiza, sei lá, 70% da sala. E 30% precisaria talvez de um outro método, uma outra estratégia, e que nem sempre essa estratégia existe, né? E aí esses 30% ou abandonam, ou ficam atrasados em relação, repetem o ano, ou vão passando meio que. E aí, esse processo de exclusão, você vai se sentindo excluído, me parece, e parte da violência, e aí eu falo de uma violência, a exclusão já é violência, eu concordo, Ela é violência. mas aí me parece que você vai se sentindo tão desconectado que você começa a querer estragar aquela escola, que você começa a querer agredir o colega, Sim. Desmerecer o trabalho da escola, desrespeitar o professor. Já que eu não consigo acompanhar essa turma, eu vou estragar essa coisa aqui, né, da qual eu não consigo participar. Eu vejo um pouco isso. Sim, assim. mas eu tratei disso no livro. No livro ele fala disso. Porque quando picha a escola, Aham. quando quebra uma cadeira, quando agride um professor ou um colega, ele não está querendo agredir o outro, é porque ele está tão judiado, tão machucado, que tudo aquilo para ele sabe, não é acolhedor, não é interessante. Uhum. O professor não está Porque ele sendo vai verdadeiro. valorizar alguém que está não- oprimindo, que o não... oprime, que o oprime. E o pior, que aí vai para a sociedade oprimido, Em não é? casa. Aí o trabalho, não consegue um trabalho digno, também é uma exclusão. Uhum. Infelizmente, né, você colocou aí, você foi bem boazinha, que 70% é alfabetizado e 30% dera, não. né? Vamos inverter isso? É o oposto, né? É o oposto, né? E o que nós, principalmente na licenciatura, a gente recebe muito aluno semi-analfabeto no curso superior. E ele já vai também se sentindo excluído, porque ele não dá conta. Ele não dá conta de uma leitura com interpretação, ele não dá conta de fazer uma pergunta se ele teve dúvida durante a aula. Eu estava falando para o Valmir sobre isso. Então, está ficando assim uma sala silenciada. Os alunos já parece que não estão mais com a vontade de crescer no conhecimento, de querer instigar, de mudar, de questionar o professor, né? Imagine falar de filosofia para essas turmas hoje. Pois é. Porque não são leitores, eles mal leem porque tem uma avaliação. E quando você coloca um questionamento, eles não sabem por onde começar para buscar uma resposta. Mas é a educação do ensino fundamental, porque ali é a base da alfabetização. É a base do aluno se sentir acolhido, com um olhar de carinho do professor para dizer, olha, você é capaz, você vai vencer. E né? pesa muito. Assim, eu sou professora e eu fico, às vezes, pensando isso. Às vezes eu tenho um feedback, encontro um aluno que fala, nossa, como foi bacana aquilo, eu fico super feliz. Mas eu fico pensando, Sim. e alguma vez, que não deve foi. ter tido alguma vez, com certeza, que foi ruim. Assim, o peso que é a nossa fala, às vezes está num dia ruim, ou não prestou atenção, no tumulto ali, você não deu atenção devida. E aconteceram várias coisas boas, que bom, fico muito feliz quando eu tenho esse retorno, mas deve ter acontecido outras que não foram boas para outros. E comigo mesma, como aluna, assim, como que eu me tornei professora? Foi por causa de uma professora. Assim, eu já meio que gostava desde sempre. Eu não era nem alfabetizada, eu fingia que sabia ler para poder contar a história para meus primos. Eu pegava o livro e ficava fingindo que estava lendo, mas eu memorizava, porque eu já gostava desse lugar.
Mas eu me lembro que lá no primeiro ano, mais ou menos, tinha uma disciplina de biologia, eu apresentei um seminário, desses seminários de sala de aula que você vai lá e apresenta. E eu terminei de apresentar, a professora de biologia não elogiou o conteúdo da minha apresentação, mas ela falou para mim, você é uma professora nata. Eu estava no primeiro ano, assim, gente, eu sou... E aí eu comecei a botar reparo naquilo, Sim. assim, foi uma frase que ela me falou, professora Isabel de biologia. Então, imagina, ela nunca vai saber, porque eu nunca mais encontrei com ela. E aí foi ela que me fez olhar para isso com mais atenção. E aí eu fui lapidando. Mas foi uma frase. É isso. E se ela falasse, não serve para nada, que horror, né? Isso é importante. Essas duas meninas devem hoje ter filhos grandes. Ah, sim. Porque sim. foi 2001. 2001. A publicação, né? Ah, Foi em 2000. E aí, elas foram de fato. elas eram alunas de uma escola das freiras. E aí nós tivemos que pegar autorização para publicar a foto, porque eram de menores, né? Mas hoje devem ser mães já. Sem mais de 25 anos. Ah, com certeza, com certeza. Mas aí, assim, é só mais uma coisa. Não, né? fica à vontade. Eu comecei a minha profissão de professora no município, né? Uhum. Eu te disse, com educação infantil. E depois eu trabalhei com a primeira fase do ensino Você já foi fundamental. do ensino infantil à terceira Sim. idade. A terceira idade, porque já trabalhei com a UNAT, né? Trabalhei com vi. os idosos na PUC. assim. Aham. E Qual que é a grande diferença, Sueli? as duas fases requer muita atenção e muito carinho. Todos, tanto criança quanto Aham. idoso, o que eles querem é atenção, amor. E a gente precisa, que é isso que eu queria te dizer, né? Aham. A profissão de educar, ela tem que ter amor. Tem. Você tem que ter Tem. dedicação. E se Tem. você não tiver, você não vai chegar até eles. Eles não vão ter abertura a você. E isso é da Abertura. criança ao É, idoso. Os é. jovens também hoje estão muito carentes. E eu acho que a palavra abertura, assim, frisa muito o que é educação, porque nós aprendemos com quem a gente autoriza a ensinar. Pode ser o Sim. cara com o melhor currículo Lattes, mas se ele não conseguir essa autorização, Não se por algum motivo ele achar que você é chato, tem a voz chata, qualquer coisa, serve para ele blindar. Às vezes aprende mais com um professor que não tem um currículo tão brilhante Sim. do que com um currículo brilhante que não consegue essa autorização, São né? duas habilidades que se correlacionam, mas são distintas. Isso. Uma coisa é ele ter o domínio teórico e outra coisa é o aspecto do ensino-aprendizagem. Isso insistia muito na universidade, sobretudo em cursos de bacharelado. Ele era engenheiro, era médico e a gente insistia, mas aqui você vai ser professor de engenharia, Uhum. você vai ser professor de medicina, Uhum. você não vai ser médico. Uhum. Porque se trata de ensinar. Então, de modo que são duas formas de conhecimento distintas. Isso já rendeu muita tese. Uma classe que é a do Libânio. Libânio, o nosso Libânio Libânio. escreveu a tese de doutorado dele é sobre didática. Ele trabalha a didática não como uma técnica, mas como objeto epistemológico da pedagogia. Exatamente dizendo que o ensino-aprendizagem, ele é um tipo de saber específico. Então, uma coisa é ter produção acadêmica, intelectual, publicações e títulos acadêmicos. Outra coisa é, trabalhando concretamente com qualquer que seja a faixa etária, você conseguir decodificar aquilo. Porque o professor sempre, ele é um artesão, ele tem que entender uma teoria, uma obra, e depois ele tem que reconstruir a linguagem, ele tem que repensar o método, ele tem que compreender o destinatário, ele tem que torná-lo sujeito da aprendizagem. Criar exemplos. Isso, e não é só arte. Não. Isso aí há uma ciência nisso. E por mais que ele tenha um excelente método de ensino, ele precisa ter um olhar e uma escuta a cada aluno que chega até ele. Porque cada um tem uma necessidade. E aquela forma brilhante que ele explicou no conteúdo na turma anterior, talvez não sirva. Talvez não seja brilhante, né? Eu era professor veterano, mas lembro que
pelo menos no começo do semestre, eu tremia as pernas. Assim. Eu ficava um pouco nervoso. Eu disfarçava Sim. para não expressar, mas eu ficava um pouco assim, até eu me ambientar com os alunos, Nossa, eu sou com a professora há sala. mais de 20 anos em universidade e todo semestre me dá um filho. Esse início. Sim, o início. Porque você é uma turma diferente. Sim. Nunca é igual. Nunca é igual. E tem mais. E assim, eu fico feliz também, porque eu não sou robô, não sou máquina, né? Mas uma coisa que eu estava falando para o Volmi ontem, que quando eu fui dar aula na educação infantil, com as crianças de 3 a 4 anos, foi a minha primeira experiência, eu tinha terminado o mestrado. Eu estava contando, era para os meus alunos ontem. Que bom. E aí eu perdi o sono. Eu Olha, fiquei nervosa. Eu falei, por onde e eu vou era começar? criança. Porque trabalhar com educação infantil não é fácil. Não, eu acho que é mais difícil. Muito mais, né? Não adianta você ter doutorado, Não, pós-doc. não. Ali você precisa ter uma especialização na área infantil, saber lidar com a criança. É. Então, assim, Vou cada fazer fase é uma parênteses. fase. Ela sempre falava, como eu falei para o Volmir, a hora que ela falou para o Volmir é uma hora que é 6 da tarde. É um chimarrão. Das 6 às Nós temos 7 o da nosso tarde. encontro 6 da tarde. Marcado. Às vezes o pessoal diz assim, o que deu para aguentar casamento de 36 anos? E 40 anos juntos. E 40 Chimarrão, anos 6 que da pega tarde. o Namoro, Namoro, noivado. É porque sempre é 6 da tarde, desde que nós começamos o namoro, a gente senta e toma o chimarrão. Diferente do café, que é um Que pouquinho, rápido. é Cada um tem um rápido. horário. O chimarrão Aham. demora. Você tem que passar para o outro, tem que esperar ele terminar. Aham. Enquanto você vai contando. E isso, 40 anos fazendo isto, então chega o final do dia, mesmo se é um problema, Aham. aí você conta. A hora que você conta para o outro, aquilo já diminui metade do Sim. problema. Uhum. Não leva a noite adentro. Sim. E Olha, O já reitorado tenho aí- dele de 20 anos foi assim, a Eu- gente conversando, trocando ideias, as minhas angústias uma do chatura, trabalho. um desentendimento, Sei, uma aham. frustração, Ou um problema dos filhos uma que precisa alegria, conversar, porque né? alegrias também precisam. Você precisa contar a Dividir. alegria que você teve. Verdade. Contar uma vantagem, contar uma coisa Uma coisa que foi divertida no coisa dia. divertida, uma coisa assim. E ainda nós temos agora um plus no nosso Que chimarrão, é que é a entrada da nossa neta no vídeo, linda. lá de Rio Verde, né? Então, A Rio Verde, ela eu mora dou Mora lá. esse exemplo porque é fácil se dizer diálogo, essas coisas, mas você precisa criar um modo próprio. Diálogo não é só um princípio, uma orientação. Diálogo é uma prática Sim. e não é igual para todos. Para nós encontramos deste jeito. Outros, o diálogo pode ser diferente, pode ser numa caminhada. Aham. Enquanto vai caminhando, vai conversando. É. Ou pode ser enquanto vai fazendo o almoço, ou pode ser pelo celular. Então, cada um com o seu modo. Mas isso para dizer, de fato, que muito da vida da Sueli que eu conheço e que ela conhece é dessas longas conversas fracionadas com uma regularidade ao longo de 4 décadas. Agora eu E quero com isso a gente se conhece muito bem. muito. Mas agora eu quero saber o que você mudou que ela te ensinou a ser diferente para melhor, provavelmente, e ela também. O que você era de um jeito e ela te ensinou a enxergar de uma outra maneira? Ah, muita coisa. É muita coisa mesmo. Bom, eu era um pouquinho mais formal. Aham. Eu aprendi dela, então, esse Mais jeito solta, mais divertida. solto, mais- Ah, Ele era não mais pode ser rígido. chato, não. Ele era mais rígido. Era Você é mais mais E aí ele rígido, sorridente. Você é mais sorridente. era menos flexível. Depois, ela entendia da roupa e eu dizia, tá combinando? Porque E eu colocava Muitas vezes ele teve que voltar e trocar. o vermelho e amarelo, tava tudo valendo. eu vi aqui você falando do roxo claro, ela lilás. Então teve isso, mas teve também o cotidiano da vida, a forma de conversar, As fragilidades que um levantou o outro, né? fragilidades. E você, o que você mudou? Que foi ele que... Imagina, eu acho que tudo. Eu era muito insegura, o Volmi me ensinou a ter Olha. segurança. Eu era muito insegura. Minha vida foi muito difícil.
Aham. E ele Pois eu já vi que a cumplicidade é enorme. Até eu tô ficando emotiva. Mas é bom, assim, reconhecer. O meu marido, ele é muito organizado, muito disciplinado, muito, muito, muito. E isso foi motivo já de muita briga, porque, assim, ele organiza por cor, essas coisas, e tamanho. É bem. Por outro lado, eu era desorganizada. E agora, quando eu vejo bagunça, já me incomoda. Então, assim, eu melhorei muito, porque a organização é uma coisa importantíssima, né? Então, assim, embora a parte dele me pesa um pouco, porque é demais, eu melhorei bastante. Com ainda ele. bem que em organização nós dois somos muito bem organizados. E os filhos foram aprendendo. Aprendendo, que Os Mas bom. filhos também é também. um caminho, no caso da conjugalidade, de harmonizar as diferenças. Isso não é num dia. Não, não, não E a Tanto- é. diferença, assim, ó, de uma goiana com gaúcho. Muita. Aí, o A sotaque diferença é você foi grande. perdendo, né? Um pouco. Nem tanto. Nem tanto. Bom, eu estou parecendo indígena fora da comunidade indígena. Porque se eu vou lá e disse que eu não... Você não é nem Não é goiano, mais né? gaúcho. Aqui você é gaúcho demais, lá você é goiano demais. Desse jeito. Que Mas bacana. essa convivência, ela é uma aprendizagem. Sim. E quando é que ela termina? Nunca. Nunca. Acho que até o Ela te final da- surpreende até hoje? É, Até sim. hoje? Até hoje. E ele também te surpreende. Também. Também porque a gente tem... Bastante. Eu o gente- admiro muito. Que A bacana. gente vai passando também por outra... Na medida que você muda de idade, você muda um pouco o jeito. Aham. Então, a Sueli e o Volmir, que se encontraram 40 anos atrás, são e não são mais os mesmos. É verdade. Aham. Então, a maturidade, a percepção, o jeito de conversar mudaram também. Uhum. Então, claro que eu espero dela hoje uma mulher de 60 anos Claro. para Uhum. convivência. E ela espera de mim Uhum. um outro jeito com esta faixa etária, com esse tempo existencial, com esse tempo da vida. Para você ver, quando casamos, ele tinha uma rigidez no seminário, porque ele tinha Ai, recém saído do seminário. Nossa, As coisas tinham que ser imagino. muito. Nossa, Mas mas hoje, graças a Deus, é, porque é bom a formalidade, mas também pesa na casa no dia a dia, né? pesa sim. Pesa. Os textos, quando ele escreve, você falou que ele te orientou fortemente na sua Foi, pesquisa. Mas, E muito exigente. E exigente, muito né? exigente. parênteses, na minha banca de doutorado, convidamos o cara importantíssimo lá de Portugal, e não sei de onde, de São Paulo, e ele, professor da casa. Foi o último a falar, eu tava já tranquila. Meu Deus, esse é o famoso fogo amigo, né? Eu só vi 5 minutos. eu fui bombardeada de todos os lados, mas foi ótimo, porque contribuiu demais, assim, eu Sim. peguei todas É as onde a gente anotações. cresce, não é? Peguei todas as anotações, revi ponto a ponto, foi muito bom, mas assim, eu levei um susto. Ele leu, assim, realmente, ele é muito bem exigente. É. Mas você, assim, alguma coisa dele que você escreve, você fala assim, isso aqui não tá bom não, esse tom, muda esse tom. Sim. Você também... Não tudo, mas Alguma sempre alguma coisa. Uhum. Assim, se ele me pediu opinião, Claro, né? aham. Se eu posso, se está na minha condição, né? E se de fato você vê, né, que é alguma coisa que poderia ser diferente? Eu falo. É bom, Mas nem né? sempre ele também vai acatar, não. Se eu firmei uma convicção, claro que daí... Ele pergunta e eu digo assim, por que você perguntou? É só porque eu queria saber. Meu marido também faz muito isso. Mas Roupa, principalmente. Que look eu ponho hoje? Aí eu vou lá, vou falar qualquer coisa, porque eu sei que você não vai usar mesmo. agora, no caso dos escritos, são muitas situações diversas em que estivemos. Por exemplo, aquele Cartas do Reitor, depois de 17 anos, desde o início do mandato, primeiro mandato, quando comecei a escrever, eu achei que quando chegava, o professor devia começar o semestre com uma correspondência de convocação, mas ao mesmo tempo com um convite e com uma retrospectiva do semestre anterior. Depois eu fui olhar estas cartas escritas ao longo de anos e vi que elas retratavam muito da história da universidade. Eu digo, eu vou juntar tudo isso de 17 anos
e vou fazer um livro porque serve como memória institucional. Mas aí é o seguinte, claro que eu fui escrevendo isso e você inventa a moda, depois tem que aguentar, perseverar. E aí esse das cartas, eu escrevia no período de férias, no mês de julho. Enquanto Nós criança chegamos carrega a pedra. estar, por exemplo, em Alto Paraíso. E aí a gente passeando e tudo mais, chegava em casa e tinha que escrever. Aham. Isso é Tava uma coisa que eu queria perguntar. Se no- vocês têm, assim, a hora da família, a hora de trabalho, ou você consegue escrever meio misturado? Não, hora, tudo é hora. Né? Organizado. a Casa é hora exceção pra do tudo. período de férias. Porque eu cheguei a escrever Período de cartas férias, você escreve do mesmo jeito. do mesmo jeito. Eu cheguei a escrever cartas no navio. Ah, não. Quando estava num Passeando com os passeio, meninos. primeira vez que estava experimentando esse bendito navio, mas eu tinha esse compromisso. E aí você E eu parar. queria eu próprio escrever a carta de convocação. E ela supunha 7, 8, 10 páginas. Quantos alunos será você fez isso aqui, hein? Colocar o barrete na cabeça. Algumas dezenas de milhares. Que bacana. Pelo menos uns 50, 60 mil por ano. Olha só. Que ao longo de bacana. anos. Que bom. Nosso Agora, tem uma outra, por exemplo, esse nosso tempo, questões da atualidade, esse daqui ele é uma coletânea. Eu tinha uma prática de escrever um artigo semanal para o Jornal Popular. Eu já vi alguns. E aí eu resolvi juntar tudo, fazer pelo menos 50. Aham. Esse outro, por exemplo, são os artigos que publiquei, artigos científicos, Sim. em revista científica. Então, só que daí eu fiz por categorias: diálogos com a história, diálogos com a fé, diálogos com a educação, diálogos com a filosofia. Deu 4 volumes. Então, cada um era de uma motivação. Outra coisa é de um doutorado, de um pós-doutorado, que daí você prepara uma outra para isso. envergadura. Mas não é propriamente o escritor que tem uma linha. Eu fui sendo assim conforme os tempos e as necessidades. A demanda, você ia correspondendo àquilo. Nossa, eu estou muito feliz dessa nossa conversa. Estamos caminhando para o final do nosso podcast. Tantas coisas eu aprendi com vocês, mas eu tenho algumas questões, assim, não pergunta, mas uma elucubração, assim, talvez fazer alguma digressão. Depois de tanto tempo juntos, de tanto tempo de trabalho, de escrita, de pensamento, de educação, de filosofia, de fé, o que vocês têm medo de perder? O que vocês consideram que foi perda de tempo? O que vocês evitam pensar atualmente, assim, na vida profissional, pessoal, de trabalho? Bom, na minha vida eu não vejo nada como perda de tempo. Não, eu não considero, não sei o Volmir. Sei que valeu a pena. Mesmo aquilo que às vezes foi um erro, a gente aprende também com o erro, né? Aprende com o erro, amadurece, não é? Tem coisas Acho boas, que tudo valeu a pena. Tudo. Não foi fácil. Nossa vida nunca foi fácil. Nunca. Mas eu acho que tudo foi para engrandecer enquanto ser humano, enquanto nós, casais, né? Casal. Para mim, eu tô feliz. Agora a gente só quer assim. O Volmir tá me esperando aposentar. E tá quase? Quase, daqui 1 ano e pouquinho. Aí vocês vão curtir, aí a gente vai netinho, Rio Grande do viagem. Sul aqui, viajando, curtindo mais a neta, é isso aí. O tempo da aposentadoria ele é muito especial, porque não é um tempo de parar. Outro dia você gravou um vídeo no seu Instagram que eu ouvi com atenção, muito bacana, que lá todo mundo tinha que ouvir, né? Sim. Eu procurei ler e me preocupei também com isso, porque o pessoal acha agora não vou fazer mais nada. Aposentadoria como sinônimo de quem não faz mais nada. É um perigo. É um perigo você não colocar o pijama e não tirar mais. É um perigo, com muita frequência, sobretudo com o homem, de se aposentar, ou ele cai no alcoolismo ou na depressão. Sim. Porque se quebra as rotinas, os relacionamentos. Isto é um desafio grande. Então, se você não coloca um projeto de vida de uma outra fase, de um outro momento... O que você está a fim de fazer agora, Volmir? Bom, eu estou principalmente
estou procurando substituir aquilo que antes eram, ah, vamos dizer, pronunciamentos, por exemplo, por gravação de vídeos. Aham. Preparo, escrevo, Eu não vejo que digo você se preparo, prepara. pesquiso, escrevo. Eu já escrevi mais de 40 páginas para fazer os vídeos. Uhum. E aí você E vai fazendo em doses ali, em cápsulas ali. sim, em cápsulas de 3 minutos. Uhum. Eles estão ótimos. Isto me exige pensar temas, estruturar. Essa é uma coisa. Outra, por exemplo, é o trabalho com palestras. Uhum. Eu já, esse mês passado, tive 7 palestras. Uhum. E qualquer lugar, pode ser uma pequena comunidade, um grupo, uma escola. Eu vou porque estou junto, tenho que preparar, tenho que me comunicar, tenho que preparar os slides para Aham. projetar. Sim. Isso me exige mais. Depois eu estou acompanhando também, integro a missão Laudato Si, que é da Sim. Arquidiocese, Uhum. sobre projeto ambiental. Depois o Movimento Fé e Política, também é uma preparação de lideranças para a formação de futuros quadros. Acho que aí uma falta grande nisto. E no mais, é a vida cotidiana. Mas também curtindo mais a mãe dele, os irmãos, que antes E ele ainda ficava tem, muito você ainda longe tem sua mãe deles. super bacana, Sim. saudável. E ele É. quer vi outro aproveitar dia. mais esse Eu tempo quero com conviver eles. mais porque eu saí aos 14 anos de casa. E somos 7 irmãos, mas a convivência nossa ficou naquele período. Eu vi você outro dia fazendo chimia. Sim, exatamente. Então Vomir, são tempos diversos e a gente tem que se arrebentar neles, né? Vomir, tanto tempo na universidade. Se você tivesse que deixar uma mensagem para os jovens, sua neta, que agora é bebê, com seu olhar de toda essa história, você diria o que para essa galerinha nova aí? Eu queria dizer para minha neta e queria dizer para todos os jovens que é preciso ter esperança. E a esperança Esperança. não é só um sentimento, é um projeto de vida, com valores, com princípios, com sonhos e pondo-se a caminho, numa direção que se persegue, se procura e se constrói a cada dia. Então, sei que vão enfrentar desafios novos, o mundo vai mudar demais nos próximos anos, mas que não percam a esperança, que sejam perseverantes, que amem a vida, que tenham firmeza em valores, que abracem as causas, que não se fechem em si mesmos, que não fiquem escravos dos mundos digitais, que tenham abertura e construam relações e, sobretudo, que não percam o senso do amor, da solidariedade, da justiça e adequem, insiram isto nos tempos diferentes que terão que viver. Uma coisa que você falou de esperança, não que eu não concorde com você, mas é porque me remeteu a outra coisa. Por isso que é pensamento só. Eu tô vendo, pessoal, muito movimento de liberalismo, porque eu gosto de acompanhar, porque eu estudei Karl Popper, assim, eu acho que eu tenho um pezinho no liberalismo, mas tem umas coisas, assim, que eu acho meio temerárias. Por exemplo, tem uma galera falando que a esperança como caixa de Pandora, ela é um mal, né? Ela tá ali como um dos males. Então, ela significa um embotamento da realidade, um mascaramento. É com o cristianismo que ela tem uma perspectiva positiva da forma que você apresenta. E hoje tem um movimento muito grande nessa pegada liberal da Ayn Rand, assim, de tirar a esperança e, assim, retira toda a possibilidade de esperança e o que sobra? Sobra eu com a minha potência, a minha razão, o meu trabalho, e aí você faz o que dá. Mas é muito perigoso, assim, você tirar essa esperança debaixo do pé das pessoas e você vai botar o quê embaixo? Só a minha capacidade de trabalho? Eu olho para mim e falo, mas eu não dou conta. Que sentido tem a vida? E assim, você vê a sua pequenez. Eu imagino que as pessoas, quando elas olham para ela sozinha, elas devem pensar, eu não dou conta disso tudo. Né? Então, assim, quando você me falou, por isso que eu também perdi o fio da meada, porque a hora que você falou, eu já estava pensando nisso. Quando a gente estudava antropologia Ela tem que fazer a filosófica, despedida aí do vídeo. estudava antropologia filosófica, tinha o Homo sapiens, o Homo faber, Homo ludens, tinha o Homo esperans, porque a esperança é estrutural e estruturante. E vem muito aquela leitura de Gabriel Marcel, que a esperança é sempre a que movimenta. As pessoas podem ter a razão, a racionalidade,
Mas seria uma racionalidade imóvel e não criativa, sem esperança. Por exemplo, daqui a pouco eu tenho esperança que termine aqui. Espero que termine. Não tenho nenhuma certeza que vai terminar. Tenho projeto hoje à noite, mas hoje à noite não existe. O que eu vou fazer amanhã, no final de semana, no final do mês, no final do ano. Mas isso tudo não existe, está fora. Está fora do aqui. Então, e no entanto, tudo me movimento para um amanhã que não existe. Mas eu caminho para ele. Sim. Então, ela me estrutura e ela me põe em movimento. Não é uma esperança passiva. A esperança sempre é ativa. Mesmo o Marcel fala sobre a morte, a possibilidade da imortalidade, ela se faz com a dinâmica da esperança. Mas tem uma encíclica do Papa Bento XVI, que é Spe Salvi, a esperança salvadora, a esperança que salva. É a esperança que nos salvará. Viu que cada palavra é uma palestra. Sem contar as 3 virtudes cardeais: fé, esperança e caridade. Fé e caridade sem esperança não se compreende. Bem lembrado, o microfone cai, ó, sem um dos tripés. E assim é a esperança. Toda é a vida, né? E muito obrigada a você que nos acompanhou. Muito obrigada, Sueli, Volmir, por essa partilha. Vocês foram tão verdadeiros, genuínos. Tenho certeza que todos vão curtir muito ouvir vocês. E a partir da próxima semana, teremos novos episódios do nosso podcast Pensamento Solto. Obrigada.